Para a nossa meditação nessa noite, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Leremos dos versículos de 1 a 11. Profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Texto segundo Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 11. Curve a sua fronte agora, converse com Deus. Peça que Ele fale ao seu coração, que Ele lhe mostre o seu querer e a sua vontade. Pai, fala aos nossos corações, mostra-nos o teu querer e a tua vontade, nos mostra aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite e fala-nos através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse mês de outubro é um mês muito especial para a Igreja Reformada. Em diversos lugares, em diversos países, tem sido realizada comemorações pelos 500 anos da Reforma Protestante. Um movimento que trouxe de volta, dentro daquilo que a palavra de Deus queria para os povos de Deus, a volta para esses ensinamentos. A nossa intenção durante todo esse mês, desde o primeiro domingo, foi falar a respeito da importância da igreja na sociedade em que ela está inserida. Há 2 domingos atrás nós falamos qual é o papel do cristão em relação à sociedade em que ele vive. Na semana passada nós falamos a respeito da igreja que faz a diferença.
E hoje nós queremos falar a respeito de como preparar o caminho para que esse povo que vive nesse momento aqui e agora, para a sociedade em que nós vivemos, o que a igreja tem que fazer para que a sociedade reconheça o poder e o senhorio de Deus. O que nós devemos fazer para aplanar o caminho, para preparar o caminho para a volta de Jesus Cristo. O texto que nós lemos faz parte da segunda parte do livro de Isaías. Dos capítulos 40 até o capítulo 55, nós vemos o profeta se dirigir àquele povo do Reino do Sul que estava voltando do cativeiro. Eles haviam passado durante 70 anos sofrendo, padecendo no cativeiro por causa dos seus pecados. E agora que eles retornam para a sua terra, que eles voltam para Jerusalém, Deus envia uma mensagem através de Isaías, dizendo que eles já haviam passado tudo aquilo que eles precisavam fazer. Mas através de Isaías ele vai dizer da necessidade do povo se voltar para ele. E ele chama Isaías como aquela voz que clama no deserto. Isaías sabia muito bem das dificuldades que ele teria que enfrentar, das dificuldades que ele havia enfrentado até então. Isaías sabia muito bem de que as palavras de Deus, os desafios de Deus para aquele povo não seriam plenamente ouvidos. Ainda que eles conhecessem, ainda que eles tivessem um conhecimento desde criança da vontade de Deus para as suas vidas, eles não obedeciam o que Deus queria. E então Isaías, o profeta da consolação, como ele é chamado, ele vai deixar bem claro para o povo que estava retornando do exílio, dizendo: olha, Deus é amor, Deus está querendo continuar o seu relacionamento com vocês, uma relação especial com o seu povo. Deus está disposto a receber de volta todos vocês, mas uma condição é estabelecida: o povo, vocês, terão que se arrepender, vocês terão que voltar-se para Deus, vocês terão que cumprir aquilo que Deus quer. E essa mensagem do profeta Isaías é uma mensagem de consolo, mas é uma mensagem também de desafio, do que eles precisariam fazer para que eles preparassem todo o caminho para a chegada do Messias. Eles precisariam conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. E Isaías vai dizer muito bem, claramente isso. Tanto que quando Jesus Cristo está para chegar e iniciar o seu ministério, o Evangelho de Mateus vai falar a respeito de João Batista, aquela voz que clamava no deserto. Da mesma forma como Isaías havia clamado para aquele povo que não queria ouvir o que Deus queria falar, da mesma forma como aquele povo não ouvia a Isaías, João Batista chegava na sua missão com a mesma forma. Ele chegava para a sua missão com os mesmos deveres, com a mesma função de anunciar para aquelas pessoas que viviam na sua época, quando ele estava pregando, iniciando o seu ministério, de que eles precisavam ouvir, que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam voltar para as coisas de Deus, que eles precisavam rever os seus conceitos. Aquele que traria a mensagem de arrependimento, indo à frente de Jesus Cristo, preparando o caminho, se tornando assim um precursor, um arauto do Salvador. Da mesma forma como Isaías vive, João Batista também vive, clamando, falando para aquele povo da necessidade de eles se arrependerem, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Nós observamos claramente nesses dois textos, tanto no texto de Isaías como no texto do Evangelho de Mateus, nós observamos que a situação em que o povo se encontrava não era uma situação como Deus gostaria que o povo estivesse. Mas o que mais me chama a atenção é o papel dos profetas nesse ponto. É o papel dos profetas na sua época, na sua sociedade. Eles, independente das circunstâncias, independente das situações, eles não deixavam de falar a respeito do reino de Deus.
João Batista é mais enfático quando ele diz: olha, arrependei-vos, raças de víboras. Quem vocês pensam que vocês são? Vocês precisam se arrepender, vocês precisam crer na chegada do Messias e em todo o seu querer, em toda a sua vontade. Era a função de Isaías, era a função de João Batista, preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo, preparar o caminho para a chegada do Messias. E é por isso que nesse texto de Isaías, existe um momento em que o profeta diz: mas o que eu tenho que clamar? O que eu tenho que falar? E ele então, Deus vai falar para ele: fale a respeito da situação em que o povo se encontra. Você preparará o caminho do Senhor à medida em que você clama, em que você fala sobre a situação do homem, de que ele é erva e que da mesma forma como ela nasce, ela murcha e é única e exclusivamente utilizada para ser queimada. Você precisa anunciar de que o ser humano não é nada sem mim. E é isso que João Batista, que Isaías começa a fazer então, preparar o caminho do Senhor, preparar o povo para que eles pudessem ter um novo relacionamento com Deus, preparando o caminho para que eles pudessem conhecer quem era o verdadeiro Deus e quem era o Messias. Mas uma pergunta eu creio que fica para nós: como nós podemos preparar o caminho para a volta de Jesus Cristo? O que nós como igreja, como povo de Deus, devemos fazer para preparar o caminho do Senhor? E nessa noite eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito disso. O que nós devemos fazer para preparar o caminho para a volta do Senhor, ou para a vinda do Senhor? E a primeira coisa que nós deveríamos pensar e refletir é que nós preparamos o caminho do Senhor para que Ele volte, para que Ele seja reconhecido por toda a sociedade, toda a nação, todos os povos. É que nós devemos viver uma vida justa e honesta no meio de uma geração totalmente corrompida. Nós devemos viver de uma forma justa e honesta no meio de uma geração totalmente corrompida pelo pecado. A primeira coisa nós precisamos entender é que as sociedades em que tanto Isaías como João Batista viveram, elas eram corruptas em todos os níveis. As sociedades em que tanto João Batista como Isaías viviam não era muito diferente da sociedade em que nós temos hoje. Era uma sociedade totalmente corrompida moralmente falando. A vida de prostituição, tanto de sacerdotisas, tanto de pessoas que viviam, que tinham esse relacionamento de prostituição, era das maiores. As pessoas eram subjugadas, as pessoas eram totalmente levadas em desconsideração por aqueles que tinham dinheiro ou que tinham autoridade. Politicamente falando, eram as mesmas coisas. Cargos eram vendidos, os políticos se vendiam para que eles pudessem ter benefícios em troca. Na questão religiosa, era a mesma coisa. Os sacerdotes se vendiam. Em vez dos sacerdotes serem os mensageiros de Deus, eles única e exclusivamente faziam aquilo que os reis e as autoridades queriam. O povo era totalmente subjugado por causa disso. Não temos um quadro muito diferente da sociedade em que nós vivemos hoje, onde a nossa sociedade é totalmente imoral, onde a nossa sociedade, politicamente falando, é totalmente corrupta, onde a nossa sociedade nos dias de hoje, em questão de religião, ela é totalmente podre. E nós observamos claramente que nos dias tanto de Isaías como de João Batista, eles se posicionam diante dessas situações. Eles clamam, ainda que eles pudessem não ser ouvidos, mas eles se posicionavam diante das pessoas. Tanto que Isaías e João Batista, eles são mortos por causa dessas suas ações, por causa dessas suas palavras. João Batista, ele não tem vergonha, ele não tem medo de confrontar o próprio dirigente daquele lugar.
Ele condena as autoridades daquele lugar, chamando-as de hipócritas, de raça de víboras. Ele mostra o pecado e o tipo de vida que eles têm levado. Para se ter uma base na questão religiosa e na questão sacerdotal, na época de João Batista existiam mais de 6.000 fariseus que exerciam autoridades e recebiam por isso. Vocês pensam que cabine de emprego na política, onde quer que se encontre, é somente hoje? Naquela época já existia isso. E por isso João Batista, Isaías falavam. Nós precisamos entender, amados, que as nossas atitudes e os valores que cremos são atitudes e valores do reino de Deus. Pelo menos assim deve ser, que nós devemos evidenciar todos os dias da nossa vida. O grande problema que nós encontramos é que essa vida justa e sendo um fruto de um sincero arrependimento, não tem sido muito presente na vida da igreja. Esse modo de pensar diferente, não se moldar diante da sociedade. Os conceitos do mundo, nós precisamos entender que eles não podem ser os nossos conceitos. Nós precisamos entender que os padrões do mundo não podem ser os nossos padrões. A Bíblia mostra que é possível esse tipo de vida. Nós não podemos nos conformar com a sociedade. Nós precisamos transformá-la. E a Bíblia nos deixa vários exemplos de pessoas que tiveram essa coragem de enfrentar essa situação e viver de um modo diferente. Nos diz a palavra de Deus que Noé foi um homem reto e justo, diante de uma geração totalmente corrupta e nefasta. Daniel, quando ele é levado para o cativeiro, ele não se deixa levar por todos aqueles deuses ou pela vida boa que ele pudesse ter no palácio, mas ele totalmente se vira para Deus, confia em Deus e demonstra que Deus é o único Senhor que pode enfrentar toda e qualquer situação, e por isso ele é reconhecido pelos líderes babilônicos, sendo alvo de invejas, mas ele jamais deixa de viver. Nós precisamos entender, amados, que nós preparamos o caminho do Senhor para que Ele volte, à medida em que nós vivemos de uma forma justa e reta diante dessa sociedade tão corrompida que nós vivemos. A igreja tem deixado de ser o ponto de referência, porque a vida daqueles que se dizem evangélicos, cristãos, reformados, não tem sido uma vida coerente com aquilo que se deve ser, com aquilo que o Evangelho diz. Nós preparamos o caminho do Senhor, nós preparamos a sua volta à medida em que nós vivemos de uma forma honesta e justa diante dessa sociedade em que nós vivemos. Mas não somente isso, mas o texto vai dizer também que, como diz o versículo 1, consolai o povo, diz o vosso Deus. O papel da igreja, ou essa função sacerdotal da igreja, é fundamental. A igreja começou a viver somente dentro dela, como se fosse um clube, uma sociedade em que somente os membros que fazem parte dela se relacionam. Nós precisamos entender, amados, que nós preparamos o caminho do Senhor à medida em que nós realizamos essa função sacerdotal da igreja, de conceder, de consolar, de ajudar, de levar uma palavra que transforme a vida daqueles que têm necessidade, por aqueles que estão passando opressão. A expressão consolação apresentada repetidamente nesses textos simboliza uma segurança, uma certeza, onde na situação de opressão em que o povo vivia desesperançado, eles pudessem ter um sentido, uma mensagem que precisaria ser levada para o povo como algo de esperança para eles. Se vocês lerem o Salmo 137, vocês verão a situação do povo. Nós nos assentávamos às margens do rio. Como haveremos de cantar? Como nós haveremos de levantar um louvor a Deus?
Os nossos corações estão totalmente desesperançados. Nós precisamos entender, amados, que uma palavra de consolo precisa ser dada a este povo tão desesperançado, sem sentido de vida, sem razão de viver. As últimas pesquisas dizem que o número de pessoas que estão se suicidando tem aumentado a cada dia, a cada momento, a cada instante. E qual é o papel da igreja diante dessa situação? Aonde a igreja tem manifestado consolo para essas pessoas, levando a palavra de Deus, levando aquilo que Deus quer para eles, levando uma mensagem que anuncie Jesus Cristo ressurreto, aquele que concede perdão para os pecados, aquele que carrega as cargas e os fardos que são muito pesados para elas. Uma mensagem que fale a respeito de um Consolador que está conosco todos os dias. Nós aplanamos o caminho do Senhor à medida em que nós não somente vivemos de uma forma honesta e justa numa sociedade que é corrupta, que vive corrompida pelo pecado, mas nós preparamos o caminho do Senhor à medida em que nós levamos consolo para aqueles que precisaram, que precisarem. Jesus Cristo agiu dessa maneira. Jesus Cristo foi até as pessoas reconhecendo as suas necessidades, curando, sarando, falando uma palavra de consolo, mostrando um novo sentido de vida. A igreja só prepara o caminho para a volta do Senhor à medida em que ela consola o seu povo. E por último, a igreja prepara o caminho do Senhor à medida em que ela anuncia aquilo que crê, a volta de Jesus Cristo. A igreja prepara o caminho do Senhor à medida em que ela anuncia, que ela crê que Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo tem um sentido de vida, que Jesus Cristo é a razão da nossa esperança, não somente nossa, mas de todo aquele que crer e confiar nele. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos os mais dos infelizes humanos ou habitantes da terra, se a nossa esperança estiver única e exclusivamente nesta vida. Você crê que Jesus Cristo vai voltar? Você crê que Jesus Cristo em breve voltará? Se você crê, será que você tem proclamado isso para as pessoas? Para que elas possam ter um sentido de vida, uma mensagem não só de esperança, mas de confiança, de anunciar que Cristo voltará triunfante, que Ele voltará vitorioso, que Ele estabelecerá o seu reino de glória, que Ele recompensará aqueles que confiarem nele, e que acima de tudo Ele apacentará o seu rebanho. Será que você crê nisso? Será que você é capaz de proclamar para as pessoas que a vida delas não se limita única e exclusivamente a esta vida? Você prepara o caminho do Senhor quando você declara claramente de que Jesus Cristo voltará e de que Ele é a única solução para a vida de quem quer que seja. É isso que o texto de Isaías vai terminar dizendo: eis que o Senhor Deus virá com todo o poder, o seu braço dominará, eis que o seu galardão estará com ele, diante dele a sua recompensa. É a volta de Jesus Cristo. Nós preparamos o caminho do Senhor quando nós anunciamos que Jesus Cristo voltará. Será que nós temos preparado o caminho para a volta do Senhor? Será que a nossa vida diante da sociedade, diante das pessoas que nós vivemos, tem sido uma vida honesta, justa? Será que nós temos sido referência, não porque sejamos melhores do que quem quer que seja, mas porque Jesus Cristo nos modificou e nos desafiou a vivermos de uma forma diferente, e as pessoas podem ver que para eles há um sentido de vida?
Será que nós temos consolado aqueles que precisam de consolo? Será que nós temos nos alegrado com aqueles que se alegram, mas nós temos chorado com aqueles que choram? Qual tem sido a nossa palavra para aquelas pessoas que não têm um sentido de vida? Qual tem sido a nossa palavra para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que passam necessidades, lutas, provações? Será que nós temos consolado essas pessoas através do amor de Jesus Cristo? Será que nós temos anunciado de que Jesus Cristo voltará em poder e glória? Isaías e João Batista, eles cumpriram a sua missão preparando o caminho do Senhor. Eles prepararam o caminho do Senhor, ainda que eles pudessem ser, e que eles foram a voz daquele que clama no deserto. Mas eles jamais deixaram de anunciar aquilo que eles precisavam falar, aquilo que eles precisavam clamar, aquilo que eles precisavam anunciar, e anunciaram em alta voz, como deveria ser a mensagem. Eles não tiveram vergonha de se posicionar diante da sua sociedade. A pergunta que fica para nós nessa noite é: e nós? Até que ponto nós temos preparado o caminho para a volta de Jesus Cristo? Até que ponto não é por nossa causa que Jesus Cristo não voltou até agora? Porque nós não temos feito aquilo que deveríamos fazer. A Reforma Protestante completa 500 anos. Estamos comemorando essa data. Mas qual o sentido, qual o significado que essa reforma tem trazido às nossas vidas? Através da palavra de Deus. O que nós, como povo de Deus, temos anunciado para que Jesus Cristo volte, e volte o mais breve possível? O desafio para nós nessa noite é esse: que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para prepararmos o caminho para a sua vinda. A grande questão é: estamos dispostos a botar a mão no arado, a colocar a mão no arado e preparar o caminho? Como diz o texto do versículo 4, aterrar os vales e nivelá-los, os montes e os outeiros, aquilo que é tortuoso seja retificado e os lugares escabrosos sejam aplanados. Será que nós estamos dispostos a colocar a nossa mão no arado para deixar o caminho totalmente preparado para a chegada do Rei Jesus? Cada um de nós tem que responder individualmente a Deus. Curve a sua fronte e ore a Ele nesse instante. Converse com Ele. O desafio para Deus, de Deus para você nessa noite, é que você se disponha a preparar o caminho para a sua volta. Não importe o preço, não importa que a sua palavra seja uma palavra única e exclusiva de clamar no deserto, mas que você esteja disposto a colocar a mão no arado e fazer aquilo que lhe cabe. Converse com Deus agora, nesse instante. Pai, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado o teu querer, o Senhor tem nos mostrado a tua vontade, nos desafiado, ó Pai, a termos uma plena comunhão contigo. E nós queremos nos colocar diante da tua presença, nos prostrar diante de ti,
reconhecidos que temos falhado, que temos deixado de realizar muitas vezes o teu querer, a tua vontade. Mas desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos para que nós estejamos preparando o teu caminho. Preparando o caminho para a tua volta, ó Pai. Nos desperta para realizarmos a tua obra, vivendo da melhor maneira possível, de acordo com a tua palavra, de uma forma honesta e justa, consolando aqueles que necessitam ser consolados, anunciando a tua volta e vivendo debaixo da tua graça, Pai. Desperta-nos como tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.